Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, continuando o nosso estudo bíblico, nós vamos entrar agora no capítulo 2 da primeira carta de São João. E o texto vai nos dizer assim. Pega a sua Bíblia e vamos junto comigo. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um Paráclito, um intercessor, Jesus Cristo justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Nisso sabemos e conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é consumado. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece em Jesus Cristo, deve também caminhar como ele caminhou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não corre o risco de tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, pois as trevas cegaram seus olhos. Eu vos escrevo, filhinhos, pois os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvi dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos estão aí. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois, se fossem realmente os nossos, teriam permanecido conosco. Saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Vós recebestes a unção do Santo, e todos
sois conhecedores. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque conheceis a verdade. E porque mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai. Permaneça em vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevi essas coisas a respeito dos que procuram enganar-vos. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter confiança quando ele se manifestar, e não seremos envergonhados por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, conhecei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, o texto de hoje é um pouquinho longo, capítulo 2 da primeira carta de São João. E nós podemos aqui tirar alguns versículos para a nossa meditação e para o nosso crescimento espiritual. Eu falei para vocês que nós íamos meditar hoje, ontem foi o prólogo, né? Entramos também no tema da luz, e hoje falaremos também um pouquinho da luz e da justiça, que está tanto no capítulo 2 e vai passar também pelo capítulo 3 e 4 de João. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema da luz. Irmãos, a palavra luz, ela traz em si um sentido de iluminar, de dissipar a treva. Aqui no capítulo 2, o apóstolo insiste no tema da verdade. Aquele que permanece na verdade permanece em Jesus. A verdade é Jesus. E a verdade ilumina aonde quer que ela entra. Jesus é essa luz, é essa verdade que dissipa as trevas, que dissipa a ignorância e traz luz, conhecimento, clareza em nossas vidas. Aqui no capítulo 2, versículo 1, nós temos uma promessa. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um intercessor, Jesus Cristo justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então grifa esses dois versículos de verde. É uma promessa. Jesus Cristo é a oferenda de expiação por nossos pecados. Pecastes? Não temas, confesse, vá diante de Jesus, arrepende, reconheça o pecado, confesse a Ele. Depois, nós temos que, o versículo 5, aquele porém que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é consumado. Nisso sabemos que estamos nele. Versículo 6, quem diz que permanece em Jesus, deve também caminhar como Ele caminhou, deve viver como Ele viveu. Aqui já é uma mensagem para nós. Devemos caminhar como Jesus caminhou. Eu tenho caminhado como Jesus caminhou? Eu tenho andado como Jesus andou? Jesus andou fazendo bem, Jesus curava, libertava as pessoas, perdoou as pessoas que fizeram mal a Ele. É como diz a música do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou,
sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Então somos chamados a viver no caminho de Jesus. E aqui, nos versículos de 7 até o versículo 11, nós temos o tema do amor. Esse amor é um amor também chamado de luz. Olha o que diz aqui, no versículo 9. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda caminha nas trevas. Olha que forte isso. Quem ama seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Grifo aqui de vermelho, porque ao mesmo tempo que é uma promessa, que é uma mensagem, também é uma exortação. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. É uma exortação a nós amarmos os irmãos. Só quem ama está na luz. Quem ama seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Então, risca de vermelho. Aqui nós temos o tema também dos fiéis no mundo, né? O versículo 15 é uma exortação. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Em outra tradução vai dizer assim: o que vem do mundo, a concupiscência, o desejo, a ostentação da riqueza, aquilo que não é agradável a Deus, não vem de Deus, mas vem do mundo. Então somos exortados a deixar o gosto do mundo, o gosto pelos bens do mundo, pelas coisas desse mundo, que são passageiros. E do versículo 18 ao versículo 27, temos o tema do anticristo. O anticristo é aquele que nega Jesus Cristo nascido na carne, mas é aquele que nega também a unidade entre o Pai e o Filho. Versículo 20: vós recebeste a unção do Santo. Que unção é essa? É o Espírito Santo. E todos conheceis a verdade, são conhecedores. Não escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque conheceis, e porque mentira algum provém da verdade. Essa verdade é Jesus. Jesus é a verdade que nos ilumina. Ora, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem o Pai. Então, recebemos a unção do Espírito Santo. Grifa aqui o versículo 20 com a caneta azul. E depois grifa o versículo 21 e 22 com a caneta vermelha, porque é uma exortação. Versículo 26. Escreve essas coisas a respeito dos que os procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós, versículo 27. A unção que recebeste dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo. É ela verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. A unção do Espírito Santo em nós nos ensina a plena verdade. E aqui, no versículo 28 e 29, Jesus nos mostra que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos amados do Pai. Se sabeis que Ele é justo, versículo 29. Sabei, conhecei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Se nós praticamos a justiça, somos nascidos de Deus e Deus também é conosco. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos Cristo como nosso intercessor, como nosso defensor junto de vós. Queremos viver o mandamento do amor e queremos, Senhor, ser fiéis perante o mundo, rejeitando a ostentação da riqueza. Queremos renunciar à concupiscência da carne. Jesus, nós queremos reconhecê-lo junto com o Pai como Deus, nascido na carne,
feito homem no seio de Maria. E queremos, Senhor, viver esta graça de andar nos teus caminhos e fazer sua vontade. Assumimos a graça da filiação divina e declaramos que Deus é nosso Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você. Amanhã, terceiro dia do nosso estudo bíblico. Fique na paz.